Boa noite, senhoras e senhores. Hoje vou mostrar pra vocês como mudar a sua transição disso aqui, ué, para isso aqui. Mais uma vez, parece um negocinho bobo, parece um negocinho que é uma transição legal, mas se você juntar isso com todas as outras coisas que a gente já tá mostrando aqui, dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer muita coisa. Eu quero mostrar primeiro como que ele funciona, o que que ele é, o que que é isso aqui que eu tô mostrando, né? Isso aqui na verdade é um plugin, então vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão reparar que a transição dele não é perfeita, justamente porque eu coloco essa máscara aqui, quadradinha aqui em volta da minha câmera, mas se você aumentar a velocidade de transição, você mal percebe isso. Então eu diminuí aqui a velocidade de transição, você vai ver que, ó, você nem repara, tá bem rapidinho, nem dá pra reparar, e dá esse efeito legal aí de transição, eu gosto bastante. Mas, nossa, nem vi que tava aqui, caraca, que canal bom desse cara. Mas bom, então, mostrando aqui o plugin do Move Transition, ele permite que você faça essas transições um pouco mais suaves, diferentes daquelas de cortar, esmaecer. Elas não ficam tão fluidas, tão bonitas quanto essa aqui fica, né? E ela tem uma vantagem, que é uma coisa maravilhosa, que você consegue mover configurações de fontes que você já tem. Eu vou mostrar isso mais um pouco no meio do vídeo, por enquanto vamos começar pelas transições. Então vocês vão vir aqui, né, no Move Transition, na página do OBS, vocês vão fazer o download. Ele já tem um instalador para Windows, ele já instala certinho na sua pasta do OBS, você não precisa nem se preocupar aí de ficar copiando de uma coisa para outra, então isso já ajuda bastante. E com ele instalado, eu vou pedir de novo, né, que vocês fechem o OBS e abram de novo para você conseguir ver, né, a mudança, senão o OBS não pega. Com ele instalado, vocês vão abrir, então eu vou mostrar para vocês aqui. Estou aqui com o meu OBS aberto. E se eu for aqui nas minhas transições de cena, vocês vão ver que apareceu uma nova transição. Tem agora essa transição chamada mover. Essa aqui é a transição que faz a mágica. Só que ela tem um porém. Ela só funciona entre fontes que têm o mesmo nome. Então, por exemplo, essa câmera que eu estou usando aqui, se você não assistiu o meu vídeo de StreamFX, recomendo demais que você assista, porque vai usar bastante coisa que a gente aprendeu lá. Esse plugin StreamFX ele permite que eu crie cópias de outras fontes sem alterar a fonte original. Então, apesar de eu ter essa câmera aqui e essa câmera aqui, por exemplo, vocês viram que essa aqui não tá com aquela borda arredondada. Então já dá aí uma diferença justamente porque eu consigo colocar coisas em uma fonte e não na outra. Então esse plugin ajuda demais e isso se chama Source Mirror ou espelhamento de fonte. Então isso vai ser essencial para esse plugin, porque eu vou colocar fontes diferentes da mesma coisa em diferentes cenas. Isso vai permitir que quando eu mude de uma cena para outra, ele consiga aí fazer essa movimentação porque ele está olhando o nome da fonte. Então beleza, aqui eu coloquei 300 segundos na minha fonte mover. Se eu for aqui nas propriedades dela, aí a gente vai ver aí que ela faz a mágica. Eu coloquei no meu para ele bater o nome com a mesma fonte, independente de número ou do nome que tem depois. Então vocês vão ver aqui, ó, que eu, por exemplo, tenho aqui, ó, essa camera mirror. Eu tenho várias camera mirrors, são espelhos da minha câmera. E nessa aqui exclusivamente eu tenho alguns shaders aqui que eu defini. Se você não viu o vídeo de shader filter também recomendo, vou colocar aqui no vídeo. Ele tem aqui essa máscara e mistura de imagem, que é justamente ele que faz esse corte aqui na minha câmera, né? Também explico isso no vídeo anterior sobre shader filters. Apesar de não ser um shader filter, isso eu coloquei no vídeo porque eu faço um frame com shader filter junto com isso aqui, porque você consegue fazer um frame em qualquer forma da sua câmera usando shader filter. Então aí a gente vem aqui e a gente consegue configurar algumas coisas como ponto de mudança, suavizações. Eu, pra ser bem sério, eu acho que eu não mexi em quase nada disso daqui. Vocês podem brincar um pouco com isso pra ver como é que funciona depois.
Mas aqui o principal que a gente pode olhar aqui é esse tempo aqui, né? Vocês viram que a minha transição tá bem rápida aqui, né? De 300. Se aumentar aqui, ela vai ficar bem devagar mesmo. Vocês vão ver aqui, ó. Essa aqui é a transição do meu OBS, vocês nem viram. Foi uma transição muito parecida, vou colocar uma que muda mais. Essa aqui é a minha de jogo. Ela vai estar tela preta porque eu tô sem jogo. Mas olha aqui. Ela vai bem mais devagar, bem mais fluida. Eu só não gosto de usar ela tão devagar assim, porque como a minha câmera principal, ela não tem esse formatinho, ele dá essa quebra no meio, que eu, pra ser sincero, ainda não entendi como resolver. Não sei se tem como resolver isso, porque eu uso uma máscara. Talvez se eu colocar uma máscara nessa tela aqui também. Mas voltando aqui à tela do OBS, eu vou deixar um tempo mais curto aqui pra gente, só para economizar um pouco de tempo. Então essa transição tem essa suavidade que parece mais profissional a live, dá uma diferenciada em relação a outras lives, né? E além disso, ela adiciona um filtro para qualquer fonte do OBS que é sensacional. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha cena da câmera. Eu vou colocar aqui no modo estúdio, só para ele não sair de onde a gente tá olhando. Eu tenho aqui, essa cena aqui só tem minha câmera. Se você não viu o vídeo do StreamFX, eu acho que eu explico brevemente lá que eu uso cenas dentro de outras cenas. Então eu criei uma cena para minha câmera e eu só incorporo ela em outras cenas usando esse espelhamento de fonte, porque aí eu consigo aí botar filtros diferentes em várias cenas diferentes aqui do meu OBS. E nessa cena aqui, exclusivamente no meu filtro, eu adicionei esse filtro aqui de mover valor, que é um filtro, deixa eu botar para cá, que é um filtro que vem com esse plugin, e ele é maravilhoso. Porque o que eu fiz com ele, o objetivo dele é o seguinte, é você mudar qualquer configuração de qualquer fonte do OBS gradualmente, desse formato mais suave. Então, o que eu fiz com ela? Eu criei uma aqui, esse mover valor tá com um nome meio ruim, mas o que eu fiz? Deixa eu criar uma nova só para vocês entenderem um pouco melhor. Então eu criando esse filtro aqui, mover valor, o que ele me dá? Ele me dá a opção de eu pegar qualquer filtro que tá nessa mesma fonte e utilizar essa suavização de movimento para ativar ou modificar qualquer configuração dela. Então é o seguinte, eu criei aqui o filtro de mover valor, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a minha câmera, eu vou pegar esse filtro que chama 3D Transform, esse é o filtro que deixa, eu expliquei isso já em algum outro vídeo, no vídeo do StreamFX, eu consigo colocar efeitos 3D na minha câmera, então eu vou usar ele aqui. Eu vou explicar um pouco do meu efeito que eu tô usando nas lives, que é o cabeção, que eu faço... eu mudo a perspectiva da câmera de um modo que parece que eu fique mais cabeçudo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, eu vou adicionar esse 3D Transform. Eu vou colocar nesse perspectiva, porque o Orthographic, ele é bem simples assim, ele não fica tão legal, efeito 3D. E é aqui que a mágica acontece, ó, eu posso dar uma brincada aqui, né? O que eu faço é colocar esse eixo X aqui um pouquinho para a esquerda, para ele ficar meio cabeçudo assim. E eu pego e dou um zoom aqui para ele ocupar toda a tela. Aqui acho que até foi demais, mas para exemplo vamos deixar assim. Mas por enquanto, eu vou deixar assim por enquanto só para eu adicionar aqui o efeito, né? E aí a gente tem aqui esse mover valor. É esse cara aqui que o plugin adicionou pra gente. Então eu vou adicionar aqui um mover valor. E o filtro que eu vou usar é o 3D Transform, que eu acabei de usar. Você vê que eu posso acessar qualquer filtro que eu já tenha instalado aqui. Então eu vou adicionar ele aqui, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou selecionar esse Single Setting, porque eu vou mudar mais de uma coisa. Vocês viram que eu mudei tanto o eixo X quanto as perspectivas. Então eu vou desselecionar isso aqui, e ele me mostra exatamente o que tem no outro filtro. Então eu vou fazer o seguinte... Quero esse get values, vai pegar exatamente os valores que estão no filtro e vai aplicar aqui dentro desse filtro que a gente está usando. Então se vocês repararem agora, ele colocou exatamente os valores que estão lá, ó. Ele já deu aquela mexida no eixo X, são os valores que estão aqui no meu outro filtro, agora ele salvou aqui. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui, eu vou redefinir esse aqui, você viu que os valores aqui não se alteraram, tá aquele valor que eu tinha colocado. E eu vou fazer o seguinte... Eu vou criar aqui, ele tem aqui ó, um gatilho de início. Eu quero que sempre que ele for ativado, ele apareça. Então, beleza, sempre que eu ativar ele, ele vai acionar isso. E vou colocar aqui uma duração um pouco mais longa, para a gente ver melhor. Vou colocar aqui uns 10 segundos.
Coloquei aqui 10.000 milissegundos. E aí, quando eu der iniciar aqui, ele vai ativar esse filtro 3D. Aliás, o filtro 3D, eles têm que deixar ele já ativado para ele ir modificando os valores gradualmente. Então, vamos iniciar ele aqui. Então, vocês vão ver que aos poucos ele vai se aproximando e aumentando a tela bem aos pouquinhos. Só que agora eu quero que ele volte, né? Porque eu não vou ficar assim pro resto da live. Então, eu vou adicionar um segundo filtro. Um outro mover valor. Vou deixar mover valor 2 mesmo. E agora a gente vai usar o mesmo, que é o 3D Transform. Só que eu vou resetar ele para pegar as configurações que eu quero. Que é isso aqui, eu quero que ele volte ao normal. Exatamente esse aqui. Então eu vou vir aqui, vou fazer exatamente o que a gente fez antes. Não vou usar aqui esse single setting, porque eu quero várias coisas. Vou dar aqui um get values. Vou ativar a mesma coisa aqui, ele vai estar ativado quando ele vai se ativar quando o filtro aparecer. Então, beleza. Então, agora, quando eu ativar esse filtro aqui, ele vai fazer isso aqui. Aliás, deixa eu colocar o mesmo valor aqui, né? Para ele voltar no mesmo tempo. Vou colocar aqui também 10 segundos. Beleza. Então, agora, quando eu inicio esse filtro, ele vai fazer o efeito cabeção. Depois ele fazer esse efeito cabeção, eu vou iniciar o outro comando. E ele vai desfazer isso daqui. Então, ele terminou esse aqui. Agora eu venho nesse, vocês viram que o filtro ele se ativa ali, né, quando eu dou iniciar. Vou dar iniciar aqui. Agora ele vai fazer exatamente o efeito contrário. É exatamente o efeito contrário do outro. Que ele volta a minha tela ao normal. E se você usar isso aqui junto com o Lure On Board, dá pra você fazer como eu e criar um resgate do canal pro pessoal ativar. E aí você magicamente vira aí um cabeção. E dura um certo tempinho, então é um negócio legal, um negócio diferente. E mais uma vez, dá pra fazer muita coisa com isso. Vocês viram que dá pra usar em qualquer filtro, em qualquer fonte, com qualquer coisa. Então, tudo que vocês quiserem fazer com esse filtro, aumentando gradualmente, seja uma transição de cena, seja aumentar gradualmente a imagem, fazer qualquer coisa um pouco mais devagar, um pouco mais suave, um pouco mais profissional, dá pra fazer com isso daqui. Então, é isso daí. Se vocês não viram o vídeo do Lure On Board, também recomendo que vocês vejam. Para quem já usa o Lure On Board, essa parte aqui vai ser a parte mais, aqui, ó, parte mais fácil. Porque você só vai entrar no Lure On Board e vai ir na configuração de filtro dele. Bom, o vídeo da semana foi isso. A gente aprendeu a fazer as transições mais suaves, mudar gradualmente configurações de fontes que já existem de um jeito bem suave. Isso foi só para apresentar a transição para vocês. Se vocês quiserem aí que eu explique um pouco melhor como funciona aí essa integração entre Lure On Board e resgates aí que dá pra fazer usando essas coisas, deixa nos comentários aí. Mas era pra ser bem curto mesmo, é uma transição muito bonita, muito fácil de configurar. E dá um diferencial legal, fica parecendo uma coisa um pouco mais profissional. E a coisa da graduação dá um estilo, porque você pode fazer isso com qualquer fonte, você pode fazer isso aumentando qualquer coisa. Então, é isso daí. O vídeo da semana foi esse. Semana que vem tem mais. Eu sou o Pedroso. Eu streamo na twitch.tv/epedroso. E eu tô sempre fazendo vídeos aí semanalmente, aí explicando um pouquinho a mais. E coisas que não são tão óbvias no OBS. Coisas que eu gostaria de saber já desde o começo. E agora eu quero passar isso pra frente. E é isso. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Fui.